Segunda-feira, dia 5 de agosto. Vazou, hein? Eu falei pra vocês que ia vazar o tal do print, as provas aí da Tamires contra o Davi. E sim, gente, muita gente ali tá questionando se essas provas são reais, se essas provas têm alguma coisa aí que pode, de fato, prejudicar o Davi em alguma coisa. Eu vou te explicar, tá? Algumas coisas. Eu conversei com alguns advogados, amigos meus e tal, e me explicaram mais ou menos o que pode acontecer com o Davi caso, de fato, isso venha a se provar como verdade. Porque ainda tem um longo caminho, tá? Para as coisas acontecerem aí. Agora eu também tenho que deixar claro uma coisa para vocês, né? Muitos fãs do Davi estão descredibilizando a denúncia de Tamires. E isso reforça muito o ponto dela nas redes sociais, isso reforça muito a denúncia dela. Então isso acaba também deixando muito mais forte a própria sentença que ela recebeu ali de medida protetiva. Então a gente vai te explicar isso tudo de uma forma mais objetiva. Vocês vão entender aonde a gente quer chegar. E aí hoje saiu uma notícia de que o Davi pode ser preso sim a qualquer momento se ele vier a violar a medida protetiva. Já eu vou te explicar, já eu vou te contar tudo isso em detalhes. Vocês vão entender melhor, vocês vão entender e compreender toda essa história aí, tá? Ontem também a gente teve ali a Eliana com a Maísa no Fantástico. As duas falaram sobre o Silvio Santos, desejaram que ele volte logo para casa, que ele volte logo para sua família, e relembraram os momentos que as duas viveram no SBT. E, sim, foi uma homenagem, inclusive, muito forte. Eu achei muito boa, inclusive, a homenagem que eles fizeram, e achei muito bom que a Globo tenha dado essa abertura para as duas falarem do Silvio Santos, porque as duas são, de fato, crias dele, as duas vieram do SBT e tal, não tem como negar essa história delas. Então a gente também vai te contar sobre isso. Tem ainda algumas outras coisas aí que a gente tem para falar. A Bia comprou a casa dela, lembra que ela tinha dito no podcast lá com o Lucas Guimarães que ela estava comprando a casa dela? E aí veio a Fábia e disse que ela ainda não tinha recebido os cachês das primeiras publis que ela fez. E hoje, né, parece que ela já recebeu, inclusive, os primeiros cachês, né? Inclusive, eu até falei para vocês, é uma prática normal do mercado demorar a receber. Então, ela já teria recebido, de qualquer forma, os primeiros cachês agora, por esses dias. E ela já estava, na época do podcast, ela já tinha falado, inclusive, para o Lucas Guimarães, que ela já estava em contato com corretores ali para achar uma casa. E achou uma casa, comprou a casa e, né, um detalhezinho ali, deixou os fãs do Davi indignados com a moça. Pois é, os caras ainda não entenderam que o programa acabou e não entenderam que a própria Bia já disse que não quer amizade com ele. Mas enfim, né? A gente vai te contar e vai te explicar todas essas histórias, esses babados aí do dia 5 de agosto. Mas vamos lá, né? Eu vou começar com vocês com Eliana e essa história toda aí do Silvio Santos, né? Porque tá muita gente tá achando isso aí estranho, complicado, porque afinal o SBT não tem se manifestado muito sobre isso. O SBT basicamente tem colocado notas ali muito monossilábicas, notas assim muito aleatórias, genéricas, que não falam muita coisa, não dão detalhes, não dizem como é que o Silvio está, enfim, né, absolutamente nada, não falam muita coisa. Então, assim, se especula muito sobre o estado de saúde de Silvio Santos, se especula muito sobre o que está acontecendo com ele, se especula muito sobre o que a gente está vendo acontecer com o Silvio. Pois bem, ontem à noite, o Fantástico estreou um quadro da Eliana. A Eliana fazendo entrevistas ali, é meio que uma pré-estreia do Saia Justa, tá? Lembra que no vídeo anterior aqui do canal eu te falei da fofoca ali da Tati Machado com a Eliana e tal, que teria meio que criado, né, uma saia justa ali
na coletiva de lançamento e tal, mas na verdade não passou de uma má interpretação ali das coisas. Pois é, o quadro que a Eliana comandou ontem no Fantástico era meio que uma pré-estreia, eram entrevistas assim, com algumas pessoas ali importantes e tal, que ela considera partes importantes ali, para contar essa nova história que ela está querendo passar com o Saia Justa, essa nova Eliana, que é a Eliana mais séria, a Eliana mais informativa. E aí ontem ela entrevistou a Maísa. Como vocês sabem, a Maísa, apesar de não ter sido ali revelada pelo Silvio Santos, ela foi revelada no Raul Gil, quando ele ainda estava na Record, depois foi com ele para a Band, depois o Silvio pegou ela e transformou ela numa estrela do SBT. A Maísa se transformou no ícone do SBT. A Maísa é, até hoje, muito associada com o SBT. Embora ela já tenha feito milhares de outros trabalhos desde 2021, quando ela deixou de ser parte do SBT, a Maísa ela é associada com o SBT até hoje. Você vê Maísa, o nome dela, você lembra do SBT na hora, porque ela passou muitos anos associado com o canal, muitos anos fazendo programas ali. Ela teve o programa próprio dela no SBT, então muita gente lembra dela. E agora ela também está na Globo, ela se encontrou com a Eliana na Globo. E aí as duas lembraram ontem na entrevista sobre o Silvio Santos. Então as duas falaram ali, as duas relembraram esses momentos ali. Elas citaram inclusive o SBT, elas citaram ali que o encontro delas, o que elas viveram na história da televisão, aconteceu ali no SBT, aconteceu ali dentro de toda aquela família que o SBT representa para elas e tal. Então elas falaram do Silvio Santos. Eu peguei alguns trechinhos aqui, eu vou passar para vocês, tá? A gente tem que só ressaltar isso, porque assim, vocês sabem, né? Às vezes tem algumas coisas com direitos autorais e tal. Mas eu vou mostrar um trechinho desses vídeos aqui para vocês, da Eliana e da Maísa, mandando energias positivas para o Silvio Santos. Olha só. A gente vem acompanhando algumas notícias do nosso amado, querido, por todo o Brasil, Silvio Santos. Sim. E eu gostaria muito, nesse momento, já que estamos unidas aqui, em gratidão a tudo que a gente viveu, que a gente pudesse emanar boas energias para ele, nesse momento, e que tudo fique bem. Sempre. Silvio, não tenho palavras para expressar minha gratidão. Eu achei, inclusive, que foi uma atitude bastante respeitosa da Globo de permitir que as duas falassem mais abertamente ali sobre o Silvio, sobre o SBT, sobre tudo que elas viveram ali de fato, porque não tem como negar a história que as duas têm, a ligação que as duas têm com o SBT. Independente delas estarem hoje trabalhando na Globo, a ligação, a história permanece. Isso não tem como mudar. E aí olha o que a Maísa falou. Silvio, não tenho palavras para expressar minha gratidão por você, pela sua família, por tudo. E tô sempre torcendo por você, mandando boas energias. Você está nas minhas orações. Pô, de que novela? Eu tô com dor de barriga. Outra vez? Eu achei que foi uma boa atitude eles terem feito isso. O Fantástico ontem terminou lembrando que a assessoria do SBT tinha colocado ali a nota dizendo que o Silvio se encontrava bem, que o Silvio já tinha saído do hospital, voltado ali para fazer exames de imagem, que não era possível fazer em casa. Muita gente se surpreendeu, inclusive, que alguns exames de imagem podem ser feitos em casa, como o raio-x. Depende do raio-x, tá, gente? Muita gente ficou surpreendido, tá? Mas, assim, como eu cuidei da minha mãe com câncer durante mais de 10 anos, alguns exames, de fato, a gente consegue fazer em casa.
O raio-x, dependendo do tipo de raio-x, você consegue de fato fazer em casa. Que o raio-x tem equipamentos portáteis que eles levam até em casa. E aí eles só colocam um negócio de chumbo ali para proteger a pessoa e para proteger alguns equipamentos mais sensíveis, mas eles conseguem fazer em casa. Mas exames mais complexos, como tomografia, ressonância, você não consegue fazer isso em casa, você tem que ir no hospital. E pelo que vários jornais disseram, foi nesses exames aí que detectaram que o Silvio poderia ter alguma complicação e que era muito melhor que ele permanecesse no hospital até hoje e permanecesse internado lá, tá? Foi essa aí a história. E aí elas terminam a entrevista com isso aqui, olha só. Silvio, as nossas orações, o nosso carinho, o nosso respeito sempre. Deus te abençoe e volte logo para sua casa, tá? E por falar nisso, gente, se ele vai voltar ou não para casa dele, hoje saiu aí na CNN, tá? Tem uma entrevista, inclusive eu acho que foi num perfil que eu vi lá no X, eu vou até colocar aqui para vocês, de alguém que fez pegou esse momento lá da entrevista, que estavam lá no hospital, deixa eu pegar aqui certinho para vocês, tá? Tá aí para vocês verem a imagem, tá? Vamos lá. Vamos ler juntos esse X aqui. Bastidores da mídia, herdeiras no hospital. Patrícia Bravanel e Rebeca atualizaram o estado de saúde de Silvio Santos nesta segunda-feira. No hospital Albert Einstein, Patrícia afirmou que o pai de 93 anos está brincalhão, reagindo bem ao tratamento, disse a esposa de Fábio Faria. E aqui tá a foto dela lá no hospital, tá? Isso aqui é lá no refeitório do Hospital Albert Einstein. E assim, né, pela cara que vocês veem aí, parece que aparentemente tá tudo bem, parece que aparentemente não tem nada tão complicado assim, aparentemente, né? Tá tudo normal ali. Mas saiu uma outra notícia ali de que deixa eu pegar aqui essa nota, né? Rapidinho, deixa eu ver se eu tenho. Se eu separei aqui a nota, né? Porque eu separei um monte de coisas. Mas a filha mais velha do Silvio Santos, a Cíntia Bravanel, ela resolveu deixar vários compromissos que ela tinha só para ficar ali de plantão atendendo qualquer coisa que precisasse com relação ao pai. Então, assim, é meio que um contraste essas informações, né? A Cíntia Bravanel, que é a mais velha de todas elas, tá ali, largou tudo para ficar à disposição para atender qualquer coisa que tenha o pai, que o pai tenha problema. Enquanto as outras ali estão dizendo que tá tudo bem. Então, tipo, você fica nesse meio conflito, se tá tudo bem ou não, você realmente não sabe muito para onde ir. Mas, por enquanto, assim, só pra gente encerrar essa coisa do Silvio, tá? Silvio é um senhor de idade, 93 anos, teve H1N1, tá? E sim, é uma gripe que nós, jovens, pode não causar consequências. Mas uma pessoa mais velha pode ter consequências mais sérias. Pode ter, de fato, problemas muito mais graves, que precisa, sim, de uma assistência médica mais especializada. Por isso que ele permanece internado no hospital e por isso que ele vai ter alta em breve, como disseram as filhas dele. Agora, se o quadro de saúde dele se complicar e tal, a gente também vai ficar sabendo e a gente traz aqui para vocês essa informação. Por enquanto, o que a gente sabe é isso, tá? Tá meio conflitante as informações que a gente está vendo, é meio conflitante as coisas que a gente ouve aqui e ali, mensagens que a gente recebe aqui e ali e tal, mas é isso aí que a gente tem para vocês, tá bom? Então, vamos lá girar um pouco a nossa pauta, vamos lá falar do Davi, vamos lá falar um pouquinho dessa história aí, dos prints, essa história toda aí, do Davi ameaçando a Tamires e tal, né? Porque os fãs do Davi ontem ficaram... Foi como uma bomba, literalmente, né? O que estourou ontem à noite. Ontem teve lá o portal em off que liberou as provas que corroboram com aquela sentença da Tamires.
Então vamos relembrar aquela sentença da Tamires, tá? Eu trouxe aqui de novo aquela sentença da Tamires, eu trouxe aqui de novo aquela informação toda para a gente relembrar, para a gente ler aqui juntos e depois a gente vai comparar com os prints aí para a gente entender mais ou menos, tá? Porque não dá para a gente ter o contexto todo sem a gente ver todas as provas e o Erlan não liberou todas, ele mesmo falou isso, não tem todas, então não tem como a gente saber tudo, tem como a gente saber aquilo que a gente viu. Mas o que a gente viu corrobora com o que está escrito aí nesta sentença. Então vamos dar uma relembrada nessa sentença aqui e aí vocês vão entender melhor. O que disse aí essa sentença? Trata-se de um pedido de concessão de medida protetiva de urgência formulado por Tamires Borges de Assis em face a Davi Brito Santos de Oliveira, nos termos do artigo tal da lei tal. Isso aí. A requerente, rapidinho, gente, porque essa letra tá muito pequena e já falei para vocês, né? Quando a gente vai ficando mais velho e que já usa óculos há quase 30 anos, a gente vai ficando com uma certa dificuldade para ler. Então, eu vou colocar em tela cheia aqui e a gente vai ler juntos, tá? Depois a gente vai comparar os prints aí, vocês vão entender melhor. O que diz aí essa sentença? A requerente relatou que foi vítima de violência psicológica e ameaça por parte de seu ex-namorado, o senhor Davi Brito Santos de Oliveira, 21 anos, influenciador digital residente em Salvador, Bahia. O relacionamento teve início em 8 de junho de 2024, durante o Festival São João da Tai, em São Luís, no Maranhão, e durou cerca de 1 mês e meio. A partir de então, mantiveram contato virtual constante com o senhor Davi, demonstrando ciúmes e necessidade de controlar a vida da senhora Tamires, exigindo que ela informasse seus passos, mostrasse o que estava fazendo e falasse com ele até a hora de dormir. A requerente informa que no dia 15 de julho de 2024, o senhor Davi, em estado de embriaguez, tá? Relembra esse trecho, estado de embriaguez, teria realizado uma chamada de vídeo e que nesse momento havia acabado de acordar. De forma agressiva, questionou seu paradeiro e exibiu uma arma de fogo. E aí ele marca aí folhas 16, proferindo ameaças à vítima. Na manhã seguinte, o senhor Davi teria tentado amenizar a situação, aliás, minimizar a situação, afirmando que explicaria o ocorrido posteriormente. Entendendo que este ato, mesmo ocorrendo em ambiente virtual, configura ameaça grave, artigo 147 do Código Penal, e violência psicológica, artigo 7º, inciso 2º da Lei Maria da Penha, causando à vítima fundado temor e abalo emocional. No dia 16/7, data em que a senhora Tamires viajaria para Salvador a fim de encontrar com o senhor Davi, este apresentou um comportamento instável, inicialmente demonstrando estar doente e posteriormente agressivo, controlador, culminando na desistência da viagem por parte da vítima. O senhor Davi então expôs as situações envolvendo a requerente nas redes sociais, o que levou os seus seguidores, a atacar a senhora Tamires, causando-lhe danos à imagem e à saúde mental, razão pela qual ela procurou a especializada, tá? É o que diz aí o documento. Especializada, tá? Ela se refere à delegacia especializada, tá? Só para vocês entenderem melhor. Então vamos lá para os prints, né? Porque é o que vocês estão mais curiosos para ver. Os prints são esses aqui, tá? Vamos lá mostrar para vocês os prints e aí vocês vão entender a história, vocês vão entender tudo isso, tá? Olha lá os prints. Olha lá os prints aqui. Rapidinho, deixa eu só colocar aqui para vocês. Olha lá os prints. São 11 prints que estão lá no em off. Você pode ir lá conferir os prints, tá? Você pode ir lá dar uma olhadinha. São 11. A sentença aí cita 16. Inicialmente, tá? Estava escrito e continua escrito no documento, na segunda parte,
que haveriam vídeos. Só que o Erlan falou que não tem vídeos, tá? Então, não tem vídeos da chamada. Tem apenas aquilo que ela ouviu. Então, ela está apenas reproduzindo o que ela ouviu do Davi. Então, já já eu te explico o que isso vai levar lá na frente, tá bom? Vamos lá entender melhor essa situação. Olha aí esse print. Esse print aqui começa no dia 15 de junho, do evento de ontem. Ótimo dia para você. E aí ele faz uma ligação para ela que é encerrada às 13h51. Lembrando que esse print é do celular dela, tá? Então a hora aí é a hora de Manaus, não é a hora de Brasília, tá? Para deixar tudo claro aí. E aí ele liga aí para ela, e aí ele manda mensagem para ela: oi, boa noite. Ela responde: boa noite. Tá ocupada? Tô com saudades. Não falou comigo hoje, tá de mal, é? E aí ele faz uma chamada de vídeo com ela que dura 1h às 22h06. E aí no domingo, dia 16 de junho, né? Não tem a continuidade aqui nesse print. Aí você percebe. E aí pula aqui pro dia 19 de junho. Você vê que são 3 dias entre uma chamada e a continuidade aqui no dia 19. No dia 19 tem uma ligação de vídeo de 5 minutos. Depois essa ligação é perdida. Depois ela é atendida por 15 segundos. Depois ela dura mais 9 minutos. Depois ela é perdida ali. E ele disse aí: desligou, tá aí com seu camelinho, né? Não quer mais saber de mim, né? E aí ele insiste de novo e liga para ela 3 vezes aí em assim, menos de 1 minuto. Você percebe aqui: 22h36, 22h37 e 22h37 2 vezes. Esses são os 2 primeiros prints. Vamos para os próximos prints, tá? 3 de julho, já pula aí 3 de julho. E aí, aparentemente, ele pergunta para Tamires o preço da divulgação dos stories dela. Quanto ela cobra para divulgar alguma coisa. E aí, se for um story, é 120 mil reais com o arroba, tá? Aliás, ele fala isso, né? Pela divulgação, se for um story, é 120 mil com o arroba. E aí ele chama assim a Tamires e pergunta assim e pede o Pix dela direto ali. E aí depois ele disse que ia mandar um dinheiro para a conta dela e depois ela transferia de volta para ele. E aí ele disse assim que só estava fazendo isso, ó, só para eu não precisar declarar imposto de renda. Pode ser 30 mil reais pro Pix dela. E aí ela pergunta: pro meu Pix? E aí ele disse sim. Veja logo aí com ela a passagem. E aí ele dá os dados dele, o CPF dele e tal, e manda ela fazer a reserva no dia 3 de julho. E aí ele pergunta: pro meu Pix? E aí manda aí. E aí uma mensagem de voz e tal, né? E isso aqui já vai acontecendo, vocês vão vendo aqui, que é basicamente ali uma coisa para eles comprarem a tal daquela viagem. Lembra lá que eles estavam planejando uma viagem para o exterior? Lembra que o Davi, inclusive, naquela época, foi atrás de tirar um passaporte e tal? Então, é isso aqui que essa mensagem se refere, tá bom? Vamos lá continuar a leitura desses prints. E aí você vê que daqui, vamos lá para o outro dia, né? Para outra coisa que pula. Não fiz nada para te magoar, não. Eu só desliguei porque eu pensei que você iria pagar a conta. Entendi, tudo bem. E aí depois ele fala assim: amor, eu te amo, eu quero ficar com você pro resto da minha vida. E aí no domingo, dia 23 de junho, ela responde com 3 corações. E aí depois ela pula 3 dias. Na quarta-feira, dia 26 de junho, é que ela vai responder alguma coisa para ele. E aí, olha só. Ela diz assim: acabei de ver, tá? Pula aí alguns dias, tá? Você tá vendo que a história vai pulando aí vários e vários dias, tá? E aí ele diz:
Posta a nossa também, amor, no seu. Aí a gente assume de vez esse tareco. Lembra que ela tinha dito no áudio ali, naquele áudio, que o Davi ficava pressionando ela para ficar postando as fotos ali que eles tiraram no Festival de Parintins, que ele ficava pressionando ali para ela tirar? Então ela fala aí no print, ela mostra aí que ele ficava pressionando para ela também postar no Instagram dela para os dois assumirem que eles estavam juntos. E aí ela disse: sim, amor, eu vou te pedir em namoro em Maldivas. Vai ser o pedido mais lindo de toda a história de amor. E aí ela posta 4 carinhas com olho de coração. Aparentemente, né, ela estava afim, estava apaixonada. E aí no dia 3 de julho ele manda essa mensagem aqui e disse que esse é o hotel. Aí mostra uma foto do hotel. Aliás, ele não, né? Ela mostra aí a foto do hotel. E aí ele diz: ok, confirma, inclui o quê? Café da manhã. Ele pergunta para ela. E aí, no mesmo dia, 3 de julho, você vê aqui que já tem alguns valores aqui de reserva, alguns valores, algumas datas aí disponíveis, com a data indo no dia 20. E aí manda uma mensagem de voz. E aí tem uma ligação de voz que dura 13 minutos, depois mais uma outra ligação de voz que dura 4 minutos, e aí ele fala: amor, pode fechar os hotéis e passagens e me manda os Pix para eu pagar tudo aqui. Ele ainda fala Pix e coloca o S no final, né? Ele tem que colocar o ES no final, é Pixes. E aí a gente vai comer camarão no palito. Gente, sinceramente, né? Eu ri dessa parte dos prints. Sério mesmo, né? Sério, eu vou até colocar em tela grande aqui, né? É sério que você vai gastar, você vai andar meio mundo para chegar nas Maldivas, meio mundo. Você vai sair do Brasil para ir meio mundo para as Maldivas para você comer camarão no palito. É sério que você vai andar meio mundo para isso, comer camarão no palito. Sério mesmo, né? Tipo, pra mim não cola, né? Pra mim não rola. Sério mesmo. Mas enfim, né? Vamos continuar aqui. Porque o próximo print é de fato aonde aparece a ameaça que ela relatou. Olha só. O print não mostra de forma muito clara. Eu preciso deixar isso bem claro para vocês, tá? O Davi aparece na parte... Eu vou deixar bem ampliado aqui para vocês, tá? Olha só, vamos lá mostrar para vocês aqui. Presta atenção aqui. O print mostra ela em primeiro plano. Vocês percebem que sim, o print corrobora com o que ela falou. Ela estava dormindo. Você percebe que ela está com cara de sono. Só que a imagem do Davi é em segundo plano. A imagem dele está ali bem pequenininha em segundo plano. Bem pequena, tá? Então, muita gente achou ali, quando essa imagem circulou, que isso era montagem. Não é montagem. Você percebe que não é montagem. Tá aí a imagem da tela do celular. Você já falou em vídeo com celular, você sabe que é assim. A imagem do primeiro plano é a pessoa que está falando e a imagem do segundo plano é a pessoa com quem você está falando, tá? Você pode inverter isso aí, tá? Você tem como inverter, inclusive. Você colocar a imagem pequenininha ali da pessoa com quem você... a sua imagem, aliás, e grande a imagem com quem você está falando. Você pode fazer isso, tá? Eu achei, inclusive, que ela tinha feito isso, que ela tinha invertido isso. Se tivesse feito, teria ficado, inclusive, bem mais evidente aí o último print. Mas percebe aqui embaixo o último print, que é onde aparece a arma de fogo. As pessoas disseram que isso era montagem. Não é montagem, gente. Não tem como ser montagem, tá? Ela tá deitada aqui, você percebe que ela tá com cara de sono, e ele mostra essa arma de fogo pra Tamires, tá? Então eu vou te dar o contexto disso aqui, porque é o que tá rolando por aí. Rapidinho, gente, é porque às vezes o aplicativo falha aqui. Você percebe ali no canto. Como tá muito pequeno, né? Vou te mostrar o que tá rolando aí nas redes sociais, vou te mostrar aí o que tá aparecendo. É isso aqui, tá? O Davi, de fato, segurando a arma. E as pessoas perguntaram, onde é que tá o gatilho? Essa arma tá flutuando por aí. Gente, o gatilho tá ali, a parte preta, se você prestar atenção, é o gatilho da arma, tá? Mas enfim, vamos lá te dar o contexto dessa história. Como é que foi que isso aconteceu, tá? Por que que essa história tá pegando tanto?
Primeiramente, tá? Isso não é segredo de justiça. Ontem mesmo eu te mostrei um print aqui lá do sistema da justiça, aonde diz que esse processo não é segredo de justiça. Pelo menos até este momento que eu estou falando com vocês, não foi decretado segredo de justiça. Não sendo segredo de justiça, essas imagens podem estar aqui sem o menor problema, tá? Não é segredo de justiça. 2. Vamos lá entender o contexto da forma como isto aconteceu, tá? Segundo o que o Erlan falou, o Davi teria dito isso aqui. Tá vendo essa arma? Imagina o que pode acontecer com qualquer pessoa. Eu quero que você veja isso. Isso aqui é para você também, teria dito o ex-motorista de aplicativo. Na conversa ainda, ele vai mostrando a instabilidade dele, a instabilidade emocional. Vários fãs de Davi questionaram aí, cadê a tatuagem dele? Por que ele não está tatuado? Então vamos lá, te explicar. A sentença ali disse que esta ligação aconteceu de madrugada, tá? Na madrugada do dia 15. O Davi fez a tatuagem na manhã do dia 15, tá? Na manhã, ou seja, esta chamada de vídeo é anterior à própria tatuagem dele. Então isso foi feito durante a madrugada. Só para esclarecer aí a timeline aí do tempo. E aí, vamos lá para aquele outro vídeo que o Davi publicou, aquele outro vídeo ali que ele disse no sábado sobre ele ter ameaçado e ela ainda ir ao encontro dele, que isso não aconteceu. Os prints, para mim, gente, não deixam dúvidas, tá? De que, de fato, ele tenha ameaçado ou então que ele tenha falado alguma coisa. Mas eu tenho que deixar claro uma coisa para vocês. Ele estava em estado de embriaguez. Lembra lá como ele agia no BBB quando ele estava embriagado? Lembra lá das vezes que ele deu em cima da Pitel e ele não lembrava do que ele fez? Lembra lá daquela vez que a Pitel... Quase que a Pitel poderia ter tirado ele do BBB. Do mesmo jeito que ele tirou a Vanessa, a Pitel podia ter feito a mesma coisa. A Pitel poderia ter entrado no confessionário e dito que ela foi importunada por ele. Ela poderia ter feito isso, inclusive, né? Então, tem coisas que ele faz quando ele está embriagado ou em estado de embriaguez que ele de fato não lembra. Mas a gente que viu o BBB, a gente sabe como o Davi foi lá dentro e essa parte você pode ter certeza que ele continua sendo aqui fora. Mas vamos ver esse vídeo aqui dele, que foi o que ele usou para os fãs e disse que isso aí não existe. Olha só. Um recadinho rapidinho com vocês. É o seguinte, tá uma galera falando com minha mãe, com minha família toda, preocupado, procurando. Gente, bora botar a cabeça pra funcionar. Como é que eu, Davi Brisson de Oliveira, ameaço uma pessoa com a arma? Não é isso? Já que tá a polêmica do dia. E logo em seguida, no outro dia, a pessoa vem me ver. Você entende a logística? Não existe isso. Como é que eu sou ameaçado por uma arma, por uma pessoa, e no outro dia eu vou ver a pessoa, sendo que eu fui ameaçado por aquela pessoa que eu tô indo ver? Você entendeu? Não existe isso, gente. Então, por favor, gente, bora parar, que ele tá feio, tá vendo? Só é você parar, botar a cabeça pra pensar no lugar. Que não existe isso, tá bom? Então, boa tarde a todos. Tenham um ótimo final de semana. Então, aí é que entra a história que eu também tinha achado estranho isso. Inclusive falei, esse detalhe tá muito estranho na história da Tamires e tal. Foi quando eu conversei com uma advogada, de fato mulher, e ela me explicou que em casos assim de abuso, violência psicológica, violência doméstica, como o processo está incluso, às vezes a mulher demora a se dar conta que de fato ela está vivendo uma situação de abuso. Então pode ser que ela estivesse naquele momento achando de fato que o relacionamento ia dar certo. Pode ser que ela realmente estivesse achando que o relacionamento que ela estava tendo ali com o Davi, ela estava achando... Porque você percebe que em algum momento ali ela demonstrou que ela estava afim dele. Pelo menos em algum momento ela estava afim. Em algum momento ali ela botou carinha apaixonada por ele. Ela botou ali uma carinha que ela estava afim dele.
Então, gente, se ela naquele momento demonstrou que ela estava afim do rapaz, em algum momento ela acreditou. E ela falou em algumas entrevistas que ela estava afim, que ela estava realmente querendo. Mas a partir do momento, presta atenção comigo, vamos lá. Se a partir do momento que ele faz isso, por mais que ela ficasse com medo, o sentimento que ela poderia ter de que desse certo esse namoro, que desse certo esse relacionamento, isso impulsionava ela muito mais do que o medo que ela sentia dele. E aí, quando aconteceu toda essa história aí, lá do termômetro, essa história lá do aeroporto em Brasília e tal, isso acabou virando uma chavinha para ela e fez ela entender que as coisas não eram do jeito que ela estava vendo. Tá? Eu não estou querendo justificar Tamires, não estou querendo acusar Davi de nada. Eu estou querendo dizer aquilo que a advogada me repassou, tá? É isso aí que pode ter acontecido na visão lá de Tamires, tá? É isso que pode ter acontecido. Que ela pode não ter enxergado nesse primeiro momento, que por isso ela foi até Salvador e que depois que ela se deu conta ali, depois que o padrão se repetiu, foi que ela se tocou que ela estava vivendo numa situação ali de violência doméstica e abuso, e aí ela se deu conta que não valia mais a pena investir nisso, e aí descambou de vez e voltou para casa. Só que aí os fãs do Davi desataram a cair em cima da moça. O que vai acontecer agora? Presta atenção. O Davi tem uma medida protetiva contra ele. Então, o Davi não pode falar ou se aproximar de Tamires. Ele não pode mandar mensagens para ela, nem nenhum tipo de e-mail, seja ele físico, seja ele virtual. Davi não pode se aproximar de Tamires por menos de 300 metros, se eu não me engano, tá? Umas fontes dizem 100, outras fontes dizem 300, então vamos colocar aí o 300, que é uma coisa mais razoável. Ele não pode se aproximar dela, ou seja, muitos fãs de Davi se questionaram o porquê da medida protetiva. O porquê é exatamente por isso, tá? Para ele não entrar em contato com ela. Não é necessariamente pela questão física, o fato dele estar em Salvador e ela estar em Manaus. É para ele não entrar em contato com ela, para ele não falar com ela. É por isso que a medida protetiva foi colocada. Além disso, né, o que pode acontecer? Porque, afinal, o Davi debochou dessa situação toda. O Davi ontem, o que foi que ele fez? Ele postou. Bom dia. Olha esse vídeo, ele postou hoje, durante a tarde. Vejam só. Início de semana todo. Fiquem com Deus. Vamos pra cima. Mais uma semana se começa. Mais uma nova oportunidade se inicia. Mais um novo ciclo vem. Mais uma semana abençoada a todos vocês. Na paz. Vamos pra cima. Bom início de semana a todos vocês. Beijo. Vocês percebem que ele meio que ignora a situação. E aí ontem à noite, ele postou aí um vídeo que ele tava amostradinho mesmo, debochando da situação. Esse vídeo aí, gente, esse story aí, foi na hora que o negócio tava acontecendo, tava pegando fogo. Ele botou aí com uma música que ele tá todo amostradinho mesmo. Então, ele debochou da situação, ele debochou de fato. E os fãs entenderam isso como uma resposta a Tamires, como ele estava falando aí da Tamires, mostrou ele ali, mostrou as pessoas falando com ele ali e tal, mostrou o povo ali falando, dando recadinhos, mandando tchauzinho para ele ali e tal, enfim, mostrando ali. E aí depois, olha aí o deboche que ele faz ali. Para quem não viu, né, olha o que foi que ele escreveu aí no deboche dele. Tomando um chá de camomila e assistindo o filme O Mal por Si Só Se Destrói. Gostaram do filme? E aí ele debocha da situação. Exatamente como ele fazia no BBB, quando ele debochava das pessoas lá. E enfim, o que pode acontecer com Davi? Isso aí, se o advogado de Tamires perceber que isso aí é uma incitação a os fãs do Davi irem lá e atacar a moça, isso pode atingi-lo de uma certa forma, tá? Saiu uma nota, e eu vou colocar já já aqui essa nota lá na revista Contigo. E pode ser, né, gente, que dê ruim pro Davi.
Eu não estou afirmando que o Davi vai ser preso, não estou dizendo isso, tá? Mas é bom ele ter cuidado com os deboches. No BBB, você pode até debochar ali, no BBB, você pode até fazer com o deboche que você quiser, porque ali é um jogo. Ali tudo bem você debochar, mas aqui é vida real, né, Davi? Aqui você precisa ter o respeito pelas leis, o respeito ali pela determinação da justiça. Por mais injusto que você acha que seja, você precisa ter esse respeito. Porque se o advogado de Tamires ver essa postagem e achar que você debochou da situação e achar que com esta postagem você incitou os seus seguidores a irem atacá-la, porque foi isso que aconteceu depois, pode ser que dê ruim para você, viu? Pode ser que o juiz interprete também da mesma maneira. Olha só a matéria que saiu lá na revista Contigo, lá do Perline. Olha só, olha essa matéria aí. Vamos lá entender isso, né? Atrás das grades, Justiça autoriza a prisão de Davi Brito caso descumpra medida protetiva. Tamires Assis consegue medida protetiva contra Davi Brito. Justiça autoriza a prisão de ex-BBB caso ele descumpra alguma norma do processo. A situação de Davi Brito com o Poder Judiciário brasileiro está cada vez pior. O campeão do BBB 24 é acusado de ameaçar Tamires Assis com uma arma em mais uma de suas crises de ciúme. A modelo abriu um processo contra o ex-motorista de aplicativo e ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Ele deve seguir uma série de normas estabelecidas nas medidas protetivas ou será preso. E aí o Perline disse que ele teve acesso aos documentos. O que o Perline disse? O BBB não está com problemas apenas por ameaçar Tamires com aquele print lá da arma, mas também por exibir uma arma de fogo em uma de suas crises. De acordo com o processo, ele ainda terá que responder pela posse ou porte do instrumento. Vale lembrar que o mesmo só é liberado para pessoas com mais de 25 anos de idade e o Davi tem 21 anos. No dia 26 de julho, o Poder Judiciário do Amazonas concedeu uma medida protetiva de urgência sobre a Lei Maria da Penha a Tamires de Assis. A ex-afer de Davi recorreu à justiça após ser vítima de violência psicológica por parte do campeão do BBB. Os dois iniciaram um romance em junho desse ano durante o São João da Taia, em São Luís. O casal permaneceu junto por cerca de 1 mês e meio e o fim do namoro foi cercado de mentiras, polêmicas e ameaças. Em 15 de julho, numa crise de ciúmes, Davi exibiu uma arma em uma chamada de vídeo com a modelo. No dia seguinte, Tamires viajaria para Salvador, na Bahia, para encontrar Davi, mas decidiu não se encontrar com o motorista de aplicativo. Isso piorou ainda mais a situação de posse, pois ele surtou nas redes sociais e a expôs, até então, a companheira. Tamires ficou aflita com as diversas atitudes provocadoras praticadas por Davi e decidiu preservar sua segurança. Ela solicitou ao 5º Juizado Especializado de Violência Doméstica do Poder Judiciário do Amazonas uma medida protetiva contra o ex-BBB. O pedido foi aceito e ele deve seguir uma série de normas ou terá sua prisão efetivada. Em prints divulgados anteriormente, o ex-BBB aparece ligando para a modelo incansavelmente. O juiz responsável compreendeu que as provas apresentadas comprovam que ela estava de fato em perigo. Davi não deve se aproximar de Tamires a menos de 300 metros, não deve manter contato por qualquer meio de comunicação, incluindo redes sociais, e não deve ir aos locais frequentados pela modelo. Além disso, o juiz responsável pelo caso determinou a suspensão posse de suas armas de fogo e ainda autorizou requisição policial em caso de resistência injustificada ao cumprimento das medidas. Por outro lado, Davi recebeu uma intimação para que faça sua defesa em até 5 dias. A carta precatória criminal ainda enfatizou todas as medidas protetivas para que o campeão do BBB deve seguir. Caso descumpra uma dessas normas, ele será preso imediatamente. Os documentos obtidos reforçam que, caso isso aconteça, ele estará atrás das grades em até 15 dias. Então, tá aí a notícia que o Perline colocou e o que eu falei para vocês há alguns dias. Davi vai ser preso? Se ele violar a medida protetiva, vai. Se ele não violar
E se o advogado de Tamires entender que o juiz não vai interpretar essas medidas provocadoras aí que ele tem feito nas redes sociais, não vai acontecer nada com ele. E é mais fácil acontecer com os fãs que estão fazendo isso do que com o Davi. Agora, se algum juiz interpretar que tem alguma coisa, alguma ligação, pode dar ruim para ele. Mas isso aí, agora, deixou de ser fofoca e virou caso de justiça e a gente vai continuar acompanhando, né, gente? É o que a gente tem feito aqui, né? Eu não imaginava que o Davi ia sair do BBB, ia sair das páginas de fofoca e ia virar caso de polícia e caso de justiça. Jamais imaginei, cobrindo esses realities há tantos anos, que isso viria a acontecer, aliás, em tão pouco tempo, né? Mas, enfim, vamos lá girar a nossa pauta, porque a gente passou quase meia hora falando aqui de Davi, falando aqui do que ele fez, o que deixou de fazer. Vamos lá para Isa, porque hoje também saiu uma nota de que a Isa, ela teria voltado com o ex. Na verdade, ela não voltou com o ex, né? Mas saiu uma nota aí e tal, e aí que ela teria feito as pazes com o ex, o Yuri Lima, mesmo depois dele ter traído ela, enfim. E se ele traiu ou não, porque o ato não foi consumado e tal. Então, olha aí essa nota lá no Notícias da TV. Fez as pazes? Isa revela o porquê o ex-namorado ainda frequenta a sua casa. Tá aqui uma imagem da Isa. Isa e Yuri Lima não reataram o relacionamento. Após ter assumido uma traição, o jogador de futebol voltou a frequentar a casa da artista na semana passada, o que gerou rumores de uma possível reconciliação. A equipe da cantora afirmou que o atleta permanecerá ao lado dela na reta final da gestação de sua filha Nala. A segurança e a tranquilidade da mãe são essenciais. A prioridade agora é a Nala. Eles serão uma família para sempre, mesmo não estando juntos. Afinal, ele é o pai da filha dela, disse a nota. Os representantes de Isa ainda confirmaram que Yuri Lima voltou a frequentar sua casa e, mais uma vez, ressaltaram que ela não reatou o relacionamento. É algo que as pessoas terão que se acostumar a vê-lo ali, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é o pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio, pontuou o comunicado. Durante a gestação, eles se viram muito pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Isa entra no 8º mês de gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar de forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu, concluiu a assessoria de Isa. Enfim, eles não reataram, tá? Isso já está bastante claro. Mas assim, eu vou ter que concordar com o que muita gente falou, com o que eu vi em vários outros programas hoje à tarde, que independente do que for, gente, o cara é o pai, então o cara também tem o direito de estar ali vendo o que está acontecendo com a mãe e com a filha. Independente aí, sentimento de pai é uma coisa, sentimento de homem é outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que eu acho sobre essa história é que independente do que for, ele está apenas ali cumprindo o papel, ele está apenas ali cumprindo o que lhe deve, o direito dele. Só isso, sendo o pai. E eu acho que ela deixou bastante claro que é só isso também. Ele está sendo apenas o pai. Se vier alguma reconciliação, gente, depois disso aí, é outra história. Mas isso aí, gente, a gente vai te contar se vier a acontecer. E eu vi que boa parte das pessoas meio que entenderam mesmo que ele é o pai, que ele tem que estar ali apoiando a mãe no resto dessa gravidez, no final da gravidez. Que é a atitude mais correta e o que se espera, inclusive, depois de tudo o que aconteceu com ela, né? Eu acho que é o mínimo, inclusive, que ele deve fazer depois de tudo, né? Vamos lá girar a nossa pauta, que a gente ainda tem algumas coisinhas para contar para vocês. A Bia... Lembra lá da Bia? A Bia disse no podcast lá do Lucas Guimarães que ela comprou uma casa nova. Quer dizer, ela estava na época do podcast, né, 2 semanas atrás, que ela estava procurando ali com uma corretora a casa nova.
que ela queria comprar. E aí saiu uma matéria na Fábio Oliveira, um pouquinho maldosa, né, Fábio? Vamos ser sinceros que a sua matéria foi um pouquinho maldosa? Porque a matéria disse assim que ela ainda não tinha recebido os cachês daquelas primeiras publis que ela fez depois que ela saiu do BBB. Enfim, parece que já saiu, né? Porque afinal, né, algumas agências demoram a pagar. E eu continuo falando para vocês, isso é de praxe do mercado. O mercado vai lá, você faz o trabalho hoje, mas eles te pagam, dependendo da agência, depois de 30, 60 ou 90 dias. Depende muito da agência. Mas na altura que ela fez aquele podcast, já era ao final do mês de julho, obviamente ela já teria recebido alguma coisa das primeiras publis que ela fez lá em abril. Então ela já, obviamente, teria recebido alguma coisa. Já teria recebido ali algum dinheiro, ou se não recebeu, ia receber nos próximos dias. O fato é que ela já tem algum dinheiro, sim, e sim, ela já tinha, sim, para dar entrada e comprar a casa nova dela. E aí hoje saiu no Instagram dela, ela deu essa notícia no Instagram dela, olha só, né, que ela comprou a sua nova casa, a sua mansão. Vamos lá dar uma olhadinha na sua nova mansão, na sua nova casa. Olha só aqui a nova casa de Bia, a Bia do Brás. Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria e eu consegui. Foram muitos anos de luta para chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar minha gratidão a Deus por mais essa conquista. Mãe, seja bem-vinda à nossa nova casa. E aí ela mostra que é uma casa, me parece que é uma casa de luxo, tá? Em condomínio de luxo. E aí você vê aqui que é uma casa bonita e ela carrega a mãe dela aqui e mostra aqui a casa, a nova conquista dela. Uma casa que parece realmente bonita, uma casa de condomínio mesmo. E até aí, gente, todos os ex-BBBs, colegas dela, felicitaram ela, inclusive o Davi. Foram lá, prestem atenção aqui. A Isabelle, que falou que lindo, mana, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus planos, seus projetos, que Deus seja contigo em todos os momentos, você merece o melhor dessa terra. Aí o Tadeu, viva, você merece, Bia. Aí o Thiago Martins, o ator, é a cara do Brasil, pra mãe do Brasil, mais que merecido. E aí o Davi colocou aqui, feliz por você. Aí o Gil do Vigor colocou perfeita, o Matheus, tu merece muito, cria, esse é só o começo e tal. O Pisani, que bênção. E a Bia respondeu a todos eles. Menos o de Davi, né? Tem que clicar aqui no de Davi, né? Ele não respondeu o de Davi, né? Vamos lá, vamos entender, né? Os fãs de Davi estão putos porque a Bia não falou com o Davi e não respondeu o Davi. Eu pergunto até pra vocês aqui. A Bia falou no podcast que pra ela o Davi não fede nem cheira mais. Então ela não tem mais amizade com o Davi. Ela já deixou isso bastante claro no podcast. Então por que vocês têm que cobrar da Bia se ela tem que ser grata a ele por alguma coisa ou não? Ela já deixou bastante claro no podcast que ela não tem mais nada com ele, que ela não tem mais amizade com ele. Pra que vocês têm que cobrar da moça algum tipo de gratidão? Pra que vocês têm que cobrar dela responder pra ele? Ela já disse que não tem amizade mais com ele. Ela já disse que acabou a amizade ali. Ela já disse que ficou pra trás, que acabou mesmo. Depois, né, do que ele fez com ela, inclusive naquele dia lá do BBB, por mais que ele tivesse razão no ponto que ele colocou ali sobre o jogo, ela levou pro coração. E a partir do momento que você leva pro coração, meu filho, não tem mais o que fazer. Então ela se sentiu muito magoada com isso e ela tem razão dentro do que ela viveu, das mágoas, das coisas que ela viveu ali dentro do BBB. Então, pra que ela vai responder ali ao Davi? Pra que ela vai ali alimentar uma coisa que não existe? Os fãs do Davi precisam entender, o jogo acabou, não tem mais BBB. São vocês que estão prolongando aí o BBB, que não precisa prolongar. Bia conseguiu a casa que ela queria através do trabalho dela. Davi conseguiu ali, comprou a casa para a mãe, para o pai dele e tal. Usou o dinheiro, se ele gastou ou não todo o dinheiro do BBB, isso aí é problema dele, não é problema de ninguém. Mas ele comprou, não comprou? Não era isso que ele queria? Comprou, então tá aí. Não tem por que vocês criarem uma competição em cima de uma coisa que não existe. Bia só deixou bastante claro que não tem mais amizade, acabou. E ela tá conquistando o que é dela.
Então, se vocês não gostam da Bia e se vocês acham que a Bia deve algum tipo de gratidão pro Davi, é melhor vocês prestarem atenção que ela não deve. Ela não deve nenhuma gratidão ao Davi, ao contrário. Quem ainda deve algum tipo de gratidão é o Davi, porque quem acolheu o Davi ali, quando ninguém estava muito afim de conversar com ele e tal, e quem ajudou muito o Davi a se aproximar das fadas foi a Bia. Então quem deve algum tipo ali de gratidão é o Davi, não é a Bia com relação a ele, mas é ele com relação à Bia. Então prestem atenção nisso antes de vocês cobrarem algum tipo de gratidão da Bia com relação ao Davi. Ela não deve gratidão a ninguém. Agora ele deve. Ele deve sim gratidão, porque se não fosse Bia, se não fosse a Lânia ali se aproximando dele, se não fosse ele ali, elas dando essa abertura e tal, ele não teria se aproximado das fadas, ele não teria feito aquela aliança ali que possibilitou a ele a avançar no jogo. Ele teria continuado bastante isolado, sozinho, e possivelmente, talvez nem tivesse vencido o programa se não tivesse feito essa aliança com elas. Então, né, cuidado aí na hora de vocês também não julgarem as coisas sem entenderem o contexto delas, tá? Bia já disse que não tem mais amizade com o Davi. Então, para ela não faz diferença se o Davi tá ali desejando bem ou não. Acabou, não existe mais amizade ali. Enfim, vamos só encerrar o nosso programa de hoje com Boninho. Boninho falando aí do Estrelas da Casa. E aí ele já falou ali das novidades que vão entrar no programa na próxima semana. Já falta mais uma semana, gente. Na semana que vem o programa estreia. Olha aí o Boninho falando. Vamos andando o dia, hoje é segunda-feira, muito trabalho da equipe. A gente já está começando a produzir os videoclipes que vamos lançar nas plataformas de cada um deles, com o lançamento dos singles. E hoje teve uma notícia que a gente já está namorando há muito tempo, que é a galera que vai entrar para o nosso time junto com a Ana Clara. Ceci é uma querida, veio de Minas, ama reality. Silvério, meu parceiro, amigaço, amo esse cara. E ele topou isso. E Kenny que sabe tudo de música. Então, assim, é legal a gente andar e ter uma conversa lá atrás com todo mundo, preparar. E a gente vai contando aos pouquinhos para vocês. Mas é um trabalho muito longo dessa equipe que está fazendo isso. Douradão, meu parceiro que toca isso tudo junto comigo. Então é isso. Faltam 8 dias e a gente está nessa alegria. Amanhã eu conto mais. Me parece aí que o Boninho tá apostando bastante aí no Estrelas da Casa, né? Acho que meio que uma grande conquista aí da Globo, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que em termos de audiência vai. Vamos ver se em termos de público vai dar certo, né? E eles liberaram hoje lá na Globo a dinâmica, como é que vai ser. Então vamos entender como é que vai ser essa dinâmica aqui do programa, como é que as coisas vão rolar. Na segunda-feira, os participantes vão trocar experiências com um artista consagrado numa jam session. À noite, o convidado vai fazer um show exclusivo ao vivo no programa. Aquela coisa meio musical, né? Meio Fama que já tinha lá no Fama original. Aí na terça-feira é o dia da batalha. A batalha é o paredão, tá? A batalha é quando as pessoas vão ser eliminadas. Vai ser um show, tá? Vai ser um festival. Os protagonistas da semana, a estrela da semana, o dono do palco e o hitmaker, e os 3 que estão na batalha vão participar do festival. Os 3 da batalha vão ali cantar para conquistar o público. Mas o menos votado dos que estão na batalha vai ser o eliminado na terça-feira. Na quarta-feira, o que vai acontecer? A liberação dos singles. Na quarta-feira é o lançamento do single da semana. Eles vão escolher aí a música e tal, por isso que ele citou ali que eles estão preparando os clipes, porque junto das músicas vai vir os clipes delas.
E aí eles vão justificar a estratégia do porquê estão lançando essas músicas, do porquê eles estão lançando isso. Já na quinta-feira, é mais ou menos como no BBB. É o dia de definir a estrela da semana, que é o líder, né? Durante esse dia, vai acontecer uma dinâmica em grupo ali com especialistas. Quem vencer vai ganhar o direito de disputar a prova da estrela. A prova da estrela vai ser feita ao vivo no programa e aí ela vai ser individual. O vencedor da prova da estrela garante uma imunidade e ainda indica 2 pessoas para a batalha. E aí vem a sexta-feira. Na sexta-feira, o que vai acontecer? Na sexta-feira, essas 2 pessoas que a estrela da semana indicou vão se apresentar no duelo ao vivo. E durante esse duelo, o público vai votar para salvar um deles. O que for menos votado segue na batalha. O mais votado escapa da batalha. E aí depois vai ter a balada, que é a festa deles, tá? O nome continua ali bem sugestivo. No sábado, o que vai rolar? É a prova do dono do palco. Quem vencer a prova do dono do palco vai ficar imune. O dono do palco é como se fosse um anjo, tá? E aí ele vai ficar imune, garante uma vaga no festival, igual a estrela da semana, e ainda indica mais uma pessoa para batalha. E só para terminar, no domingo, o que vai acontecer aí, só para deixar bastante claro, no domingo, para terminar essa semana, é a votação da casa, para fechar os 3 participantes que vão encarar a batalha. Também é o dia de descobrir quem teve o single mais ouvido da semana, quem é o hitmaker, que também vai se apresentar lá no festival. Então vocês perceberam que vai ter uma dinâmica semelhante ao BBB, especialmente entre quinta e sábado, que vai ter a prova na quinta-feira, a estrela da semana, e no sábado a prova do dono do palco, né? Vamos ver como é que isso vai rolar. Se vocês tirarem um pouquinho essa parte aí da música e tal, porque afinal eu sei que é um programa centrado na música, mas se vocês tirarem um pouquinho essa parte da música e centrarem um pouquinho na convivência, porque afinal eles dizem que é um reality raiz, vocês vão ver que tem muita coisa do BBB aí que pode ser que dê certo, né? Dependendo aí dos participantes, a gente vai ver render muito. Essa semana deve, inclusive, sair a lista dos participantes, aí a gente vai comentar aqui. Eu vou fazer mais vídeos essa semana. Finalmente a gente vai voltar a ter 2 vídeos aqui no canal. E aí eu vou fazer outros vídeos ao longo dessa semana, só falando sobre os Estrelas da Casa. Estou só esperando a confirmação aí da data que vai ser divulgado o nome dos participantes, tal, a foto, essas coisas deles, tá? A Globo ainda não liberou sobre o dia que vai ser. Mas quando tiver, a gente vai trazer aqui para vocês. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.